Bom dia, rapaziada. Espero que esteja tudo bem com vocês. Comigo tá mais ou menos, que é a terceira vez que eu tô tentando fazer o vídeo. Vamos ver se agora eu consigo fazer o vídeo. Vou ter que falar rápido, porque meu celular, por mais que eu tire as coisas dele, ele não tem mais memória. Vou ter que comprar um outro celular. Que incrível. Então é o seguinte, mandar um abraço pro Raul e pro Dudu São Paulino, que sábado eles vão ser a nossa próxima vítima. Bom dia, bom trabalho pra vocês aí. Entendeu? Entendi. E é o seguinte, nós vamos falar sobre as repercussões na Disneylândia Rubro-Negra, que está pegando fogo lá. Mas antes vou dar um recadinho para vocês. Estão precisando de internet? Nós somos parceiros da Provale. Provale é fibra ótica, entendeu? 600 mega por R$ 99,00. Só que se você assinar este mês, você vai ganhar 3 meses com 50% de desconto. É só vir aqui na loja aqui de Moreira 6 e na loja lá do IP2, vocês fazem o seu plano lá, chique, beleza? Só falar com nós que 10 minutinhos, traz um documento com foto e um comprovante de endereço, em 10 minutinhos resolve o seu problema, beleza? Então vamos para a notícia rápida, senão meu celular não aguenta, infelizmente. Ó, a repercussão negativa gera pressão interna e Flamengo recua em acerto com o atacante Mickey. Porque o Amini é o Felipe Luiz, o Pateta é o Boto, o Donald é o Bap, que é o nosso presidente, que ele nunca sabe de nada, só fica sabendo por último, e nós estávamos contratando o Mickey, mas não vai vir mais. Segundo a coluna do Fla, porque eu já fiz aqui, como é o terceiro vídeo, quando eu fiz aqui, tava uma coisa, agora já mudou tudo, entendeu? O camarada já nem vem mais. Já até foi cancelada a viagem dele, entendeu? Diz que a viagem dele já foi até cancelada. Lá, viagem ao Michael Johnson no Brasil é cancelada. Depois o Flamengo desistir a contratação do atacante. Tá falando que é oficial isso, tá? Então, eles estão falando que isso é oficial. Entendeu? Vamos ver. Com isso, é porque houve questionamentos dele entrando. A oposição lá, que é a oposição de diretoria, filho. Entendeu? Os associados, aquelas paradas tudo lá, os caras questionaram e ó. Entendeu? Aí, beleza. Recusaram, falaram pro cara, ó, pra você ver, o cara tava com viagem marcada, passagem comprada, tava tudo certinho pro cara vir apresentar amanhã. Aí a desculpa deles que era histórico de lesões, só que é mentira, porque a última lesão que o cara teve foi em 2022, até 2025, irmão. Então, até nisso os caras são várzea. E falaram que ia ser profissional. Esse Bap, desde o começo, ele não me enganou. É que eu não tinha visto na época aqui, senão eu falava isso aí. Mas teve uns youtubers puxa-saco lá que puxaram o saco dele, então ficou nisso aí, entendeu? Fazer o quê? Diz que o Boto, ele tá pressionado por causa dessas contratações mirabolantes que ele faz, entendeu? E ele tá até estudando, pedir demissão, porque é o seguinte, quando ele veio, disseram para ele que ele ia ter carta branca para fazer o que quisesse. Só que aí quem deu a declaração do Pedro, que deu aquela confusão toda do Pedro, que, por 15 milhões, mas quem vai pagar, que desvalorizou um puta de um jogador do Flamengo, um ativo do clube, foi ele. Então os caras já ficaram ferrados com ele. Agora vem essa contratação de jogador que não faz gol. Pra você ter uma ideia, o cara tem 26 anos e tem 26 gols na carreira. 26 gols na carreira, é um atacante, irmão. 26 gols na carreira. O cara queria contratar esse, porque falou que esse cara é bom. O Pedro, que é artilheiro, não serve. Então, e ele queria carta branca para fazer essas cacas no Flamengo. Não tá tendo, os caras estão pressionando. Ele não tá acostumado com isso aqui no Flamengo. Ele tá achando que o Flamengo é os timinhos que ele treinava lá, que ele tomava conta aqui. Não é, entendeu? Aí, beleza. Tá até estudando, pedir demissão. Tchau. O Atlético de Madrid, isso aqui é só para ganhar like, tá? Mas vou falar porque os outros vão falar. O Atlético de Madrid falou que aceita negociar Depou, campeão do mundo com a Argentina. É mesmo? É. Só que a mesma matéria fala que o Simeone falou que conta com ele no elenco. Se o técnico tá falando que vai contar com ele e quer ele no elenco, então não tem negociação. Acabou. Falaram que o Flamengo ofereceu 96 milhões. Mentira. Até agora não tem nada oficial. Até a própria matéria está desmentindo ela mesma. Então, é só porque os outros vão falar, tá? Lá, Carrascal. O que é o problema do Carrascal? Até agora não assinou e o Dino Kiev está segurando. Por que está segurando?
Porque na verdade tem uma bronca. Uma que quando o Flamengo já acertou com o atleta, ele já se apresentou atrasado no clube, já deixou o clube injuriado. E o clube também já é injuriado porque o Varela, nosso lateral, ele jogava nesse clube e quando começou lá a guerra entre eles, a Rússia e a Ucrânia, esse Varela, ele acionou uma cláusula de guerra, que faz com que ele possa sair do clube forçado. É praticamente isso, entendeu? E como o contrato dele já estava no final, ele só esperou o contrato dele acabar, olha pra você ver, e assinou com o Flamengo de graça. E o Dínamo que até hoje não engole isso aí, entendeu? Então, por causa disso aí, eles têm uma birra com o Flamengo, entendeu? Veio pro Flamengo. Aí, também tá falando que o Palmeiras define preço por Richard Rios e o Manchester United analisa a proposta e o Flamengo sai de jogo. Por quê? Porque o Flamengo tem parte ainda além de ser formador de jogador, que tem 3, já tem parte ainda no passe dele. Então o Flamengo tá de olho. O Gerson fez uma festinha particular e convidou alguns jogadores do Flamengo, que é a despedida dele. Mas ele não fez carta nenhuma de despedida para a torcida e de carta nenhuma de despedida para a instituição Flamengo. É porque a relação entre ele e o Flamengo acabou, filho. Nunca mais volta. Ainda mais com essa diretoria. E talvez não volte mais mesmo. Porque ele já assinou 5 anos de contrato lá, quando voltar já nem isso. Acabou. Então é só para avisar que ele fez uma festinha, a Arrascaeta foi, Bruno Henrique foi, entendeu? Então beleza. Como eu tô falando, você tem que dar notícia rápida aqui. É foda. Tem clubes árabes interessados no Juninho, tá entendendo? Parece que 2 clubes. Eu tô falando assim, tomara que leve. Leva também, e esse Boto, leva o Boto junto também, esse pateta que tá no Flamengo. Leva junto, que nós estamos precisando que vá mesmo. Entendeu? Lá. O West Ham, ele tá furioso com o prolongamento da investigação do Paquetá. E o Flamengo monitora a situação do meia. É que o Flamengo o Paquetá e o Flamengo, na verdade, eles já estão acertados. Só, acabando esse negócio, eu quero voltar pro Flamengo. Já avisaram já o West Ham, e parece que o West Ham queria 30 milhões de euros para poder investir no estádio deles. Só que o West Ham está furioso com o prolongamento da investigação do Paquetá, porque até eles já estão injuriados, aí quer dispensar o Paquetá, o Flamengo está de olho. Para mim, se viesse, seria a melhor contratação da década do Flamengo. Não tem o que fazer, entendeu? E a imprensa da Irlanda, por causa do Johnson, o Mickey Johnson, estava eufórica com a vinda dele para o Flamengo. Eles estavam falando o gigante brasileiro, gigante da América do Sul. Estavam eufóricos, só que não vai vir mais, tá, filho? Esquece isso aí, acabou, não vem mais, entendeu? Esquece. O que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, filho. O Flamengo saiu do Mundial e virou uma várzea, Esse Boto, ele conseguiu, ele conseguiu bagunçar o que já não estava muito bom, que quando foram eliminados pelo Bayern, aí nós vemos o Bayern ainda, como fala, ser eliminado pelo PSG com 2 jogadores a menos, a gente ficou olhando assim, rapaz, aqueles presentes que o Flamengo entregou, a torcida tá injuriada, irmão, tá injuriada. Aí os caras me vendem o Gerson, estão falando em vender o Wesley, e estão querendo contratar Carrascal e o Mickey. Irmão, tá difícil o Flamengo, viu, irmão? Tá difícil. Eu tô aqui cansado dos meus amigos aqui, São Paulinos, pra coisa. Mas eu vou falar a verdade pra você, viu, irmão? Tá difícil aguentar o diretoria do Flamengo depois do Mundial. Eles não sabem mais o que eles fazem pra tentar esconder as caquinhas deles. E nós ficamos aqui assistindo igual um palhaço. Bom dia pros flamenguistas aí, se conseguirem ter um bom dia. Porque falar a verdade pra você, viu, cara? A Disneylândia rubro-negra tá demais.